Ok, pessoal, voltando e lembrando aí mais uma vez que a gente vai ter aí um sorteio para o Dia dos Pais das óticas da gente. Fica, atenção, hein? Ao lado do Várzea Shopping. Tem gente, mas aonde é? Do lado do Várzea Shopping. Ótica da gente. Papelzinho, nome e telefone, coloca na urna, acabou. Não tem que comprar nada e vem aí um sorteio de um churrasco para o Dia dos Pais. Bom, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, e a gente está falando sobre Teresópolis, e às vezes durante o intervalo aqui a gente acaba entrando em outros assuntos aqui, dentro do bate-papo que a gente está levando, outro assunto dentro do tema que a gente está falando. A gente está falando da nossa terra, da nossa gente, e é para isso que se propôs, desde o seu início, o programa de Carracena, né? A gente falar daqui, da nossa terra, da nossa gente. E no programa de hoje, na abertura do programa, a gente está falando sobre o crescimento, isso no jornal, que vai daqui a pouco no boletim, às 19 horas. Né? Muitas obras em matas, desmatamentos em Teresópolis, ou seja, a especulação imobiliária, e aí o Rodrigo e o Fábio chegaram aqui, a gente está falando exatamente sobre esse assunto, mas no passado, lá atrás. E aí, para vocês dois, eu não sei se vocês viram o início do programa, foi avistado mais uma vez, na nossa região agora, uma onça albina. E é uma raridade você achar uma onça albina, foi avistada aqui. Foi divulgado agora, que já foi há algum tempo, mas a onça parda tem sido vista novamente aqui, em Teresópolis, inclusive andando aqui no Parque Nacional, a 3 quilômetros daqui de onde nós estamos, aqui bem próximo. Por quê? Porque nós estamos passando por uma pandemia e o homem ficou dentro de casa. O homem ficou dentro de casa, parou de ir ao Parque Nacional, os animais começaram a voltar. Tá? No interior aqui também, Rodrigo, também aqui no nosso interior, os animais estão voltando. E agora foi vista essa onça. Eu fiquei extasiado aqui de ver, quando eu vi aqui na tela, o bicho andando aqui. Eu ia falar que, além disso, teve recentemente a visita do governador para inaugurar a sede do Parque dos Três Picos, né? Perfeito. Que é um acontecimento muito importante. E ainda teve o encontro do Planeja Terê na Câmara agora, discutindo a ocupação do solo. O Rodrigo esteve lá. E o Rodrigo Koblitz, inclusive, que é parceiro nosso aqui, estava lá representando o Planeja Terê e falando dessa questão da ocupação. Primeiro, assim, uma questão difícil de a gente calcular como é que a gente convive com a natureza, especialmente na zona rural, né? A gente convive com 2 parques importantes, que são os Três Picos e o Parque Nacional, e as fronteiras das fazendas e das nossas casas estão o tempo inteiro tocando as regiões do parque que deveriam ser protegidas, né? Você lembra, por exemplo, em 2011, aquela catástrofe ambiental, climática aqui, grande parte das pessoas que foram afetadas, elas estavam em áreas de amortecimento, quer dizer, áreas que deveriam estar protegidas no parque, ou nas regiões do parque, e elas estavam ocupadas indevidamente, e aí acaba que as chuvas que choveram naquele ano, né, mataram e machucaram muitas pessoas, pegaram essas pessoas que estavam nessas áreas de fronteira, né, entre regiões que deveriam estar protegidas e regiões que a gente ocupou. Aí quando você fala de onças, etc., eu só fiquei pensando num outro caso que é um lado assim, negativo da coisa, né, que tem também muitos acidentes com animais desse tipo, né? Você tem cobras, por exemplo, escorpiões. Quer dizer, a gente que vive, especialmente na zona rural aqui, convive com essa realidade cotidianamente. A minha casa está perto do mato ali, aí esses dias eu estava em casa, ouvindo um barulho, fui ver, tinha uma gambá subindo na parede lá, fazendo uma arruaça, porque é isso, a gente sabe que também, apesar de estarmos em pandemia, estamos mais quietos, a gente também está invadindo muito o espaço dessas criaturas, né? Tirando delas o habitat natural, tirando delas as suas formas de subsistência lá, de vida. Aí tem riscos, tem problemas, mas também tem a parte bonita. Essa da onça eu fiquei positivamente impressionado. Não, essa da onça é bem maneira. Foi maravilhoso isso aí. Eu mando para todo mundo, a minha cidade tem onça, eu quero ver. E quando eu era criança ainda, né, meu pai caçava. Sempre moramos no alto ali em Arara, né? Meu pai caçava. Meu pai trazia o jacu. E aquilo é uma delícia, não sei se vocês comeram, eu já fiz isso, cara. Eu já fiz isso. Tá? Mas eu estou falando 55 anos atrás, mais ou menos, por aí, 50 anos atrás. E depois veio essa conscientização, né, que a gente não podemos mais fazer isso, que a gente está acabando com tudo. Estamos acabando com o nosso mundo, com o mundo em que vivemos. E nesse dia que eu fui, não sei se vocês viram falando sobre isso na abertura do programa, que eu fui na Pedra da Tartaruga, aonde está sendo construído um edifício, ainda é um condomínio,
ainda é uma estrada de terra, mas o condomínio está sendo construído dentro de todos os parâmetros. Está tudo certo ali, não tem nada, inclusive a localização dele. Mas é uma rua de terra, aí eu estou descendo a rua, o que eu vejo? Um casal de jacus. Tem um mês isso. Coisa que já voltaram para cá. E caminhando pela Ribaía, você vê também. Mas Jacu eu já vi algumas vezes por aqui no centro, inclusive. Mas eles estavam sumidos durante muito tempo, eles sumiram. Agora estão voltando. Eu já vi algumas vezes, tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu vi algumas vezes. Mas só para voltar um pouquinho, que você falou, aí você, inclusive até tomou o cuidado de falar, não, já fiz isso, da alimentação. Mas outra coisa que é bastante interessante para a gente pensar nessa construção de memória, que a gente já discutiu algumas vezes, que é a dieta. Ou seja, a alimentação básica do conjunto da população. E não a alimentação, por exemplo, uma culinária, eu vou falar inglesa por conta do histórico, mas uma culinária ou inglesa ou suíça, ou seja lá o que for, mas a culinária popular, a culinária que se fazia no cotidiano da experiência de viver em Teresópolis. Qual era? Que culinária é essa? Era uma culinária inglesa? Certamente não. Não. Por quê? Porque não. Você vai utilizar os recursos que estão ali. E a gente perde isso. Olha só como é que é importante a gente entender e a gente olhar para a história com essa perspectiva crítica e com a perspectiva de perceber o conjunto de pessoas que vivem naquele espaço dentro das condições materiais existentes naquele espaço. Para a gente entender claramente do que a gente está falando, como a gente está vivendo. E não construindo essa memória, porque a memória de uma dieta inglesa em Teresópolis não existe. Na verdade, você vai pensar isso, é só como uma construção de memória mesmo, quase comemorativa para lembrar de que Teresópolis, de fato, teve lá uma presença inglesa. Mas a pergunta é boa. O que eles comiam? O que, os ingleses? Não, o povo daquela época no geral. Olha, em geral, o quê? Carne de caça, que era possível ter aqui, alguma coisa que era plantada aqui, raízes, tipo mandioca, batata. Talvez batata, né? Feijão mandioca principalmente. Mandioca era muito comum. Então, a gente milho, talvez. Aí vai variar. Também vai variar no tempo, porque aí a gente vai ter experiências de domesticação de plantas aqui, ou seja, para criar hábitos, aí vai criando hábitos alimentares diferentes. Impossível aqui. E a região aqui não tem mandioca. Não, é mandioca que eu estou falando, mas assim, de trazer... Ela poderia vir de baixo. Exatamente. Tem assim, a experiência... Eu não sei de onde que é o chuchu, mas o chuchu aqui... Chuchu possivelmente. Mas é isso. Mas a gente já passou por um processo de domesticação dos espaços para a produção agrícola que para remontar, por exemplo, do período colonial, já complica um pouco mais. A gente vai ter que ler relato do que se alimentava, mas certamente não era sei lá, o tipo de alimentação que se tinha na Europa. Isso não se tinha nem em espaço algum. Algumas coisas eram tentativas de se replicar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com Teresópolis, nada a ver, mas só para falar sobre essa questão da alimentação. O queijo do reino, que é um queijo tipicamente brasileiro, ele é uma tentativa dos holandeses, ocupando ali a região de Pernambuco, de ter queijo com as características que eles queriam. Então, vai se iniciar um processo de queijaria naquela região e vão criar essa forma queijo do reino que a gente criou. Salvo engano, é a primeira forma, o primeiro queijo da escola de queijaria brasileira, digamos assim. Posso estar enganado, se é o primeiro, mas acho que é por aí. E aí com características muito próprias daquela região, do fazer queijo com características dos holandeses. Olha só como é que é. Eu lembro do Câmara Cascudo falando da necessidade que a gente tinha de olhar para a forma como o nosso prato está organizado para entender quem é aquele povo, né? Eu morei em Minas quase 10 anos, né? Fui formar em Juiz de Fora e depois eu retornei para cá. E essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Eu estou em Minas, lá não existe restaurante mineiro, porque todo restaurante é mineiro, né? Então, você está em Minas, está comendo coisas que tem em Minas Gerais. Quando eu voltei para cá, o que eu percebi para o meu espanto? Eu falei, cara, Teresópolis tem a culinária igualzinha de Minas. O que a gente come no dia a dia, aquela mistura de feijão com arroz, com aquela farofa, o que eu comia em casa, o que eu comia e via as pessoas comendo no meu entorno,
Era a mesma comida que tinha em Uma Minas. comida tropeira. E aí eu fiquei pensando, por que a gente em Teresópolis está olhando tanto para o Rio, quanto de repente a gente olha para o nosso prato de comida e a gente tem muito mais Minas na gente do que a gente pensa. E aí eu fiquei muito tempo em Juiz de Fora. Juiz de Fora está a 120 quilômetros daqui, mas Minas Gerais está bem antes. Se você andar 80 quilômetros naquela direção, você está em Minas Gerais. 90, você está em Paraíba. A gente está num lugar muito próximo de Minas Gerais e a gente recebe muito mais influência mineira do que a gente gostaria de admitir. Mas eu acho que isso é o complexo de quem queria ser da capital. Assim. E, claro, o que é o assombro de ser carioca. Né? Mas a gente, em Teresópolis, tem uma influência mineira que eu acho que passa por essa passagem dos tropeiros, assim, passa pela relação com os tropeiros e pela maneira como Teresópolis foi realmente ocupada e com quem a gente dialogava no momento de construção da cidade. Né? Mas o nosso prato ele tem essa peculiaridade mineira, essa minerada no prato, né, da gente. Mas tem razão. Se a gente prestar atenção, tem. E quando eu falei da comida, a gente sabe que a feijoada veio dos escravos. O feijão tropeiro também. Então, e essa comida que a gente tem aqui, tá, tem uma influência, é verdade, tem uma influência mineira muito grande, mas tem uma influência dos escravos. Sim, tem influência dos escravos. Tem essa questão. É importante a gente lembrar que isso não é para tentar fazer resgates. Não, nós somos, na verdade, mineiros. E vamos... Não, até porque a nossa experiência histórica vai se constituindo cotidianamente. O tipo de experiência, inclusive, de presença, por exemplo, e aí sim, de população que já vem do Rio de Janeiro, principalmente a partir final da década de 70 e dos anos 80 para cá, já começa a ser muito amplo. Ou seja, então, a experiência de quem vinha da Baixada para cá já começa a influenciar em todo o nosso complexo cultural teresopolitano. Ele dialoga e ele vai constituindo uma coisa nova, porque cultura é assim, ela vai se constituindo como uma coisa nova e a gente vai olhar para o passado para poder entender como somos, né? Mas, Rodrigo e Hélio, eu tenho uma questão com isso que é assim, eu tenho a sensação de que parte da ocupação de Teresópolis, e aí a estrada direta tem muito a dizer sobre isso, né? Tem uma lógica cosmopolita. Claro, respeitados os tempos, né? Sim. Mesmo a vinda do George Marsh, mesmo a vinda dos ingleses, mesmo a ocupação pós-república, tem uma dimensão cosmopolita. A colônia é cosmopolita. Quem vem para cá na ocupação, estimulado pela colônia. E esse cosmopolitismo, por assim dizer, ele convive em tensão com uma vida que se organiza pelo campo, com uma vida rural. E aí, você tem uma Teresópolis que se forma no entorno das fazendas e você tem uma Teresópolis que respira um ar cosmopolita. Isso se expressa em alguns preconceitos que a população de Teresópolis tem quando vão se referir à roça, quando vão se referir ao segundo e terceiro distrito, quando vão se referir ao interior. Porque não é só roça. Eu falo roça com um sorriso, porque eu acho que é positivo. Mas existe uma dimensão em que se fala da roça como um lugar do atraso. Tá, você vai para onde? Vou ali na roça. E os meus alunos de ensino médio fazem isso. Eles falam para sacanear uns aos outros, porque esse é da roça. E, ao mesmo tempo, existe um vislumbre com o Rio de Janeiro como uma capital cosmopolita para a qual a gente vai se a gente quiser encontrar a civilização real, a civilização real. E o cara que é do Rio, que vem para cá, ele parece que sente esse espírito e ele dá aquela tirada de onda que a gente chama no popular, né? Porque ele não é de Teresópolis, ele não é da roça, ele é da capital. Não é o espaço da modernidade. Existe uma tensão... Obrigado, você tomou a palavra, agora fiquei sem o que falar. Desculpa, cara. Não, continua, agora continua. Não, é o espaço da modernidade. E a gente vai perceber isso. Como esse espaço da modernidade, ele é uma construção constante. Essa tentativa de olhar para o futuro. A gente vai perceber... eu vou trazer... Como o Valdir fez um estudo muito interessante sobre o tricano, o que viria a ser o tricanismo. Então, eu vou digamos assim, levantando a bola para o Valdir responder claramente sobre isso, porque assim, o tricano, quando vem e quando se elege, ele se elege com o discurso da modernidade, inclusive representada numa coisa que a gente verifica, que é o asfalto. O asfalto trazendo a modernidade e tudo mais, mas não só isso, a própria campanha que ele vai fazer é completamente distinta da campanha dos adversários, na sua primeira campanha, né? Então, a gente vai ter esse elemento sempre presente, principalmente a partir desse momento. Então, a modernidade e verdade, contemporaneidade para nós. Na verdade, não foi a interrupção que eu mencionei, foi porque eu ia usar a palavra modernidade e você, na verdade, catou a palavra que eu ia usar.
Mas é por aí, assim, é um conflito do que é o moderno Brasil, na verdade. O moderno brasileiro, ele é um conflito constante entre uma lógica cosmopolita e uma lógica rural. A gente falava, o Hélio falou agora há pouco, e a gente falava disso, assim, aconteceu no Brasil todo uma transição rápida de uma população que era majoritariamente rural para uma população que passou a ser majoritariamente cosmopolita. O tricanismo aqui é engraçado, a gente usa a expressão e ela carrega duas avaliações que são pejorativas. Um é a lógica do coronelismo, ou do mandonismo, que a gente associa ao tricano. E a outra é a lógica do populismo, que tende a ser um fenômeno mais urbano e cosmopolita do que um fenômeno rural. Quer dizer, na história do Brasil a gente localiza assim, né, um coronelismo que é uma articulação entre poderes estatais e chefes locais, e localiza o populismo como uma liderança que consegue exercer fascínio popular, por assim dizer, usando, eventualmente, veículos de imprensa, é claro. E a gente associa essa tensão no mesmo termo para descrever as práticas políticas do referido político que o Rodrigo trouxe. Sim. Tanto tem um pouco de uma dimensão populista, quanto tem um pouco de uma dimensão chefe local, mandonista. E aí a gente associa isso no tricanismo. Claro, a gente vai ter que discutir se é isso mesmo que representa essa trajetória, mas está carregado desse paradoxo que é a formação da modernidade brasileira. E Teresópolis não é uma cidade estanque em relação ao país, né? A gente está inserido num contexto em que a nação se desenvolve toda junta. E aí a gente experimenta isso aqui da nossa própria forma. E aí eu acho que essa modernidade paradoxal, né, ela tem essas expressões, que é o preconceito com a roça, é o vislumbramento com o estar na capital, com o estar no Rio, essa Teresópolis que, ao mesmo tempo, reivindica ser, de vez em quando, colônia europeia e que tem dificuldade de assumir uma dimensão rural, uma dificuldade de assumir sua dimensão descendente de escravos ou de escravatura, né? Bem, essa é uma parte do que para devolver a modernidade e tocar no tricanismo. Eu acho que o tricano trouxe algumas práticas que incomodaram muito. Assim. Parte da pesquisa que eu fiz foi olhando o acervo do Diário, que está na internet. Eu esqueci o site agora em que o Diário posta o seu acervo, mas é o acervo mais recente, né? O acervo do Teresópolis Jornal. A gente só não vai ter tempo de falar isso hoje. Mas tudo bem. Mas é um assunto muito interessante a gente falar disso. Eu tenho um comercial rapidinho e a gente volta em 2 minutos. Esse é o de 2 minutos. A gente está voltando já, ok? Vamos lá.